Aquilo que a gente projeta na marca de um negócio nasce de marcas pessoais, de gente que intui, idealiza, desenha, cria propósito para algo fora de si ter relevância e servir. Algo que logo ali na frente pode morrer ou ter vida própria e prosperar. O fato é que mesmo fortes e vivas, as marcas corporativas são pilotadas por gente, que possui a sua própria marca no mundo e no seu caminho cresce, padece, se reinventa, cria, erra, aprende, faz de novo, acerta, muda a rota, dando assim vida a empresas cada vez mais humanas e conectadas às pessoas e suas jornadas. E nesse ecossistema, o trabalho da Gamidia é exibi-las, colocá-las no front onde a vida acontece. Nesse canal, quem vai para o front é quem está por trás dessas construções memoráveis, das marcas que conhecemos, mas que não andariam sem motores potentes. Marcas que nascem antes dos negócios, como eu e você, que nas tantas horas H da vida, tomaram rumos, decisões, formas, sonhos, vivenciaram quedas, levantaram, ressignificaram e, com tudo isso, criaram atributos para marcas corporativas fortes e vivas. Eu sou Juliana Silveira, Relações Públicas, escritora, diretora de produto da Gamidia LED, head de conteúdo do Novo Muro da Mauá e mãe da Joana, do Joaquim e da Antonella. Bom dia, e quem está hoje com a gente aqui no front do Hora H é o Duda Garbi. Olha que prazer, porque eu não vou poder deixar de citar, porque isso aqui é um ambiente honesto e a gente fala mesmo, a ideia não é ser politicamente correto, mas honesto, né? Verdadeiro. A nossa empresa é uma empresa gremista. É uma empresa gremista. E eu estava pensando em casa, assim, que eu sempre tenho que trazer trajes, porque eu gravo 2 no mesmo dia, né? Sim, tem que mudar, né, tia? Não, tem que... porque o pessoal da produtora não facilita o negócio também, né? Então a gente, tem que otimizar o amanhã. E eu fui pensando, eu disse, o que eu vou vestir para entrevistar o Duda? Eu quase vim de Grêmio. Capaz, e daí eu pensei, vou fica botar à um vontade. vestido azul e branco, que me representa, porque a gente é uma família bem Não, já vi aqui. ali na recepção, já tiveram viu, alguns né? gremistas dando oi. Tinha um que outro colorado, mas tudo bem, não, hoje em dia já não... A gente errou numa contratação, mas acontece. Foi, passou desapercebido. Passou desapercebido. É também difícil achar em Porto Alegre, não tá de alguma forma se relacionando com alguém dos vermelhos, né? Não, mas tá tudo bem mas também, tá tudo bem, os nossos Deus. clientes, né? Vai falar que os nossos clientes também são. Não, e outra, o Inter me dá muita alegria também. Já ganhamos muito, né? Então tá tudo bem. É isso aí. Então eu queria, Duda, abrir o negócio te apresentando, porque a gente ia começar a falar antes e eu pensei, não, vou falar isso aí com o Duda no ar, né? Quando a gente faz essa entrevista, eu sempre mando, assim, 5 perguntinhas ali para a pessoa que eu vou entrevistar, para criar um contexto ali, criar um roteiro de conversa que eu não perca nada legal de vocês. Sim. Porque às vezes tem uma coisa ali que eu não sei, que é uma coisa que aconteceu na tua história e que fez tu virar o caminho, enfim, fazer uma escolha qualquer diferente do que tu estava andando, né? Da jornada que tu estava cursando. E eu me oriento muito por aquilo. E tu teve uns contratempos essa semana, né? A gente teve o nosso podcast, o primeiro, que foi desmarcado em função do falecimento do teu avô. Do meu avô, isso. E eu pensei, cara, não vou insistir com o Duda nessas perguntas. Não vou. Foi uma semaninha chata. Eu imagino, né? Mas tudo bem. E eu pensei, não, eu vou dar uma lida nos negócios. E eu te confesso, sou uma gremista fascinada, assim, como toda a família, mas eu não tenho conhecimento de futebol, de eu escutar o sala de redação todo dia, de ter acompanhado a Gaúcho. Esse é quem faz o meu pai, né? Esse cara é tarado. Sim. E eu pensei, cara, eu vou ter que conhecer um pouco, saber o que o Duda tá fazendo e tal. E aí eu fui te encontrar, né? Até vou comentar aqui, porque foi um dos lances, assim, que me conectou ao que a gente vai falar agora, que é o esporte, né? O esporte na tua vida, assim. Então, eu te conheci num CT. Foi, lá no Villeroy, né? Villeroy. Lá eu treino, Esse é um dos lugares que eu treino, né? Eu sou bem viciado em esporte de olhar e de praticar. Pois é, e aí tem isso na tua história que a gente vai entrar agora. Então, eu fiz um textinho de apresentação do Duda aqui, do que eu achei, e aí, Duda, tu vai me corrigindo se eu viajei, porque, né, eu não tive as tuas respostas. Então, vamos lá. Tá bom, vou ver.
com tudo bem, com tudo bem. Toca a ficha. Então vamos lá. Jornalista, comunicador, criador de conteúdo e apresentador. Nascido em 10 de dezembro de 83 em Porto Alegre. O nosso convidado de hoje tem 42? Eu acho que é, né? Eu não sei mais. 42. Faço 43 no final do ano. 42 anos, isso. Sagitariano. E é um nome conhecido no meio esportivo e das mídias. Estudou jornalismo na PUC? Isso. Passou pelo Grupo RBS, trabalhando em veículos importantes como Rádio Atlântida e programas de esportes e debates como sala de redação, né, na Rádio Gaúcha. Sempre com foco nas jornadas esportivas e na cultura futebolística com humor e leveza. Hoje comanda o projeto que ele mesmo criou, que é Um Assado no YouTube, em que combina e Spotify, né, porque eu estou te escutando no Spotify no carro, e o que combina conversas profundas e informais com convidados, principalmente figuras do esporte, enquanto compartilha um bom churrasco ali. É isso aí. Né, com os teus patrocinadores, que é muito legal ali. Esporte, né, Duda? Direto. Bastante. Então, eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente num centro de treinamento, né? E hoje a conversa não é bem com o comunicador, né? O cara do microfone, da câmera, do assado e da resenha. Mas com o Eduardo Mancuso Garbi. Por trás do personagem público chamado Duda Garbi, existe um homem gremista publicamente que atravessou um trajeto longo até aqui. Muito a gente viu, né? Possivelmente vivenciou alguns medos, eventualmente duvidou do caminho ou do destino que sonhou antes de ter palco. Se ele realizou tudo, a gente não sabe, mas, frente a tanto já visto, né? Curiosos estamos. Existe um filho de uma dupla, um amigo de uma galera, porque toda a informação que eu sei de ti, inclusive lá do CT, cara querido, cara pra frente, e alguém que construiu uma carreira, mas que também foi construído pelas próprias mudanças, né? Quedas ali que são do jogo. Nesse episódio, a gente vai atravessar origem, família, amor, humor, escolhas, missão e legado do Duda. Quem é o Duda quando a câmera do assado desliga, né? O que sustenta o comunicador quando o episódio termina. O que marca ele e que marca tu quer deixar na tua audiência, né, Duda? E nas pessoas que tu amas, né? Porque hoje é sobre identidade. Então, é sobre ciência e é sobre o homem que está por trás da tua voz. Então, desse canhão que é o comunicador e influenciador Duda Garbi. Então, seja bem-vindo. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. E quem era o Duda antes do Duda Garbi? Me conta aí. Nossa, velho, que essa pergunta é ampla. Quem era o Duda? Depende Antes da de época. surgir a marca. Guri, eu já ouvi aqui nessa história aqui que o cara da PUC, o cara da Band, o cara... o Duda Garbi, na verdade, surgiu do dia que eu nasci, né? Meu pai quando nasceu, já chamou por Duda. Nunca foi Eduardo, na verdade. Foi Eduardo no... Tu és o... Eduardo, eu sou do meio. Do meio. Do meio. E aí, Eduardo é o nome, só tá no registro. Eu nem uso Eduardo quase quando eu vou pros lugares. Eu chego na portaria, Duda, tudo. A minha mulher até fica de cara, teu nome é Eduardo, senão o meu nome é Duda. Então, eu uso muito mais meu apelido do que meu nome. Desde sempre foi Duda, né? Desde que nasci e tal, ao menos é a história que me conta o quê? Logo que nasceu, meu pai já falou, não, é o Duda que nasceu, o Duda, então ficou. Mas profissionalmente eu só fui usar Duda quando eu entrei na RBS em 2007. Até então, de fato, eu usava Eduardo e usava o nome do meio, que é Mancuso. E que eu nunca usei também, porque acho que não combina Duda Mancuso, parece cabeleireiro, assim, tipo, não remete assim, né? Então... Era sempre Duda Garbi, porque é o último nome, né? Então junta melhor. Então o Eduardo, o Duda surgiu, né, profissionalmente em 2007 em diante, aí quando era em casa trabalho, era Duda. Em casa sempre foi Duda, assim, até hoje é Duda, embora minha mulher me chame de Eduardo, né? Porque ela tem mais intimidade que todo mundo, então ela chama pelo nome. Que normalmente é quando tá brava. Geralmente, exatamente. Então 90% do tempo, Eduardo. Mas daí, o que acontece? Quando eu entro na empresa, na RBS, era um ambiente
quando eu entro era um ambiente era o Kazuca, era um caderno jovem e tudo mais e tal, da época, então era um ambiente super de boa, assim, a gente até nem ficava lá na Érico, ficava na Dona Laura, que era a sede, era uma casa, assim, era separado. Tinha um sushi, alguma coisa ali Tchê, também, eu acho né? que foi depois virou um sushi, mas na época a gente ficava na Dona Laura com a Bordini, acho, ou com a Quintino, acho que é Quintino que sobe e a Bordini que desce. Então, era numa casa separada de tudo e que lá trabalhavam, sei lá, 20, 30 pessoas. E era um ambiente que parecia um colégio, assim, porque tu chegava, todo mundo ia de mochila, eu ia nadar no União na hora do almoço, que era do lado. Era uma coisa muito. E aí lá, como eu tinha trabalhado na Band em 2005, um pouquinho antes, depois na Assembleia, lá com política, era tudo mais formal, era tudo mais sério e tal. E sempre com imprensa. Ah, sim, sim. Assessoria de imprensa. Eu sou jornalista há 20 anos, em 6, né, em 2006. Mas sempre foi comunicação, né? Sempre foi jornalismo e tal. E, pô, é que agora difundiu demais, né? Tem muita mídia hoje em dia, a rede social. Porra, Todo mundo é um pouco comunicador hoje em dia agora, todo né? mundo tem a sua arroba, vira uma marca, uma instituição, um veículo de comunicação e tal. Tchê, imagina, tinha cadeira de foto lá que era com filme a gente fazia. Tipo, olha Eu quanto sou mudou, formada velho. na PUC e o meu professor de foto é o Gerbasi. É, o Tu Gerbado eu pegou o fui. Aham, Gerbasi, tu peguei, pegou peguei, lá. peguei. Foi meu professor também. Não, não, tchê, passou muito assim. Então, é que os últimos 10 anos, assim, antes, né? Até agora vai acelerar por causa da IA, mas um pouquinho antes deu um salto assim vertiginoso, sabe? Que quem não agarrou ficou muito para trás, assim. E nós, nós saímos eu saí da faculdade em 2006, um pouco depois, assim, no início de 10 já dá um salto, assim, muito rápido, porque o iPhone, ele surge em 2007. Então, quem fazia coberturas, por exemplo, jornalística, que tinha que levar câmera, computador para editar e tudo mais, hoje leva um iPhone e acabou, entendeu? Então, é muita diferença. E eu acho que isso dividiu muitas pessoas, assim, de quem tinha capacidade e qualidade e vontade de aprender, com quem achou Quem que isso não surfou, ia. né? Surfou aquela onda ali, porque veio uma E onda. tinha gente que desdenhava, assim, né? Disse, isso não vai vingar, isso aí não vai, nunca foi assim e tal. Mas não foi. Então, eu acho que tem muita gente que ficou para trás, assim, né, nessa época. Mas eu acho que é outro assunto. Eh, no meu caso, como o ambiente era super descontraído, as pessoas, né, no meu ambiente de trabalho era Duda, então Duda, 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 Duda. Então, na hora de assinar uma matéria, era jornal, né, eu trabalhava escrevendo, a guria que trabalhava comigo falou: Não, pode botar Duda, não precisa botar Eduardo, Sim, Eduardo tinha tudo a ver com a Mancuso. lógica do Kazuca também, que Tipo era, assim, tava cara, jovem, gurizada. anota, escreve como tu quiser. E aí passou a ser Duda Garbi. Aí, Sim, tu tinha 20 e pouquinho. 23, né? Do 83 para 23 anos, Então era um piá, né? E aí, enfim, assim, aí fui crescendo dentro da empresa e tudo mais, e aí já a identidade era essa, e tu começa a conviver com as pessoas também não conseguem dividir, ao menos eu não consigo dividir a câmera, o que tá por trás e pela frente, eu sou exatamente a mesma pessoa, então as pessoas, Duda, Duda, bom ponto, Duda, e aí acho que casou bem, e depois eu nunca mais voltei para nada muito sério, sempre Sim. fiquei no futebol, no entretenimento e tal, então eu Mas acho que me ficou fala bom. do futebol na tua história, assim, porque eu ia te perguntar de valor de família. Se isso Ah, já vem, tu tem a história do vô, que é um homem super forte na tua vida, e daí tem teu pai, que imagino que seja um cara que curta também sim, o muito, futebol. E futebol muito, como é que isso Não, vai ser? meus dois avós foram, né, os dois casais de avós foram muito presentes, né, cada um com a sua a forma de ser, assim, meus avós maternos, par de mãe, né, que são aqui gaúchos e tal, a gente tinha casa em Imbé, então era muito família, frequentava lá a praia, então a gente estava sempre junto. E a parte do pai, como meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, então foi muito cedo, então eu passei a viajar
para ver meu pai, quando a gente tinha essa possibilidade, mensalmente ou né, quando dava, assim. Então, quando eu ia para São Paulo, a gente também convivia com os meus avós, né? Aí a minha avó faleceu, eu tinha 18, e aí eu passei a só ter meu vô lá. E o meu vô sempre, imagina, a minha bisa, eu me lembro muito remotamente, que ela viveu até 102 anos. Então é meio histórico que a minha família, por parte de pai, vá longe. Então, o meu avô, esse né, que impossibilitou que eu tivesse aqui semana passada, faleceu aos 98 anos. Então Sim, a tua avó com 102, minha bisa com bisavó. 102, meu avô com 98, então eu espero que o meu pai vá longe, meu pai vai longe também. E eu acho que eu também vou longe. Até fiz meu check-up essa semana, tô voando. Então tô bem demais. Então, o convívio com ele sempre foi muito intenso, né? A família sempre foi muito intensa, tal. Ia pra lá, meu pai. Tu vê num tempo que 35 anos atrás, para fazer São Paulo, Porto Alegre, não era assim, né? Não, era muito mais caro. Então, meu pai sempre, a grana que ele ganhava lá do trabalho dele, e tal, ele investia para ver os filhos, né? Ele então ele chegou a voltar a morar com os meus avós, porque não tinha dinheiro para, né, para poder sair de Porto Alegre e ir para um apartamento sozinho. Então ele voltou a morar com os pais. Então eu convivi muito com os meus avós nessa época, quando eu era piá. Então ele saía para trabalhar, ficava com a minha avó, com o meu avô, enfim. Então mas sobre futebol, o meu avô da minha mãe, ele nunca foi muito ligado a futebol, assim, mas ele sempre foi um cara muito atleta, assim. Eu lembro de fotos do meu avô sempre muito bem fisicamente. O meu avô de São Paulo, não. Esse aí era um doente por futebol, e assim como o meu pai, né? Então a influência do futebol na minha família, ela é gigantesca, assim. Por onde E o olha tem Grêmio? futebol. Eu Então, vou entrar, eu tenho um bloco que eu fiz só do Grêmio, tá? não, tá, Porque o podemos Grêmio tem meu falar coração, então nós bastante. vamos falar do Grêmio. Podemos falar à Mas eu queria vontade. saber o Grêmio nesse contexto da tua formação no futebol em si, porque se o teu pai e o teu avô, que eram os mais fortes, eram de São Paulo, São entendo que são palmeirenses. São que são palmeirenses, outra coisa. Não, até então, por isso que eu acho que Inclusive não são tricolores, são, né? não é o tricolor de lá, né? É. Ele é palmeirense. Embora Grêmio e Palmeiras tenham uma ligação, assim, as torcidas são amigas. Mas o que acontece? Eu nasci no dia 10 de dezembro de 83. É o dia que o Grêmio foi campeão do mundo, né? Eu falo isso, na real foi dia De 11, arrepiar, né? A gente... mas foi aqui em Porto Alegre era dia 11, o jogo foi dia 10. Então eu sempre brinco que eu nasci no dia que o Grêmio ganhou o Mundial. E aí eu já perguntei essa história pro meu pai me disse que Porto Alegre tava uma loucura e tal, eu nasci aqui, né? Então, tava uma loucura e tudo mais, beleza. É, a minha mãe é gremista e tal, não é atuante e tal, mas tu pergunta pra ela e sempre ela vai te dizer, sou gremista, sou gremista, sou gremista. Então, como os meus pais se separaram muito cedo, eu tenho várias fotinhas minhas com a camiseta do Grêmio. A minha mãe sempre me vestia de Grêmio e, obviamente, que o meu pai me vestia de Palmeiras. Então, tinha coisas dos dois, mas eu sempre fui pro lado do Grêmio, sempre, desde piá. Então, quando a Sim, gente. colégio, tudo foi aqui, né? Tudo. Então, quando tu começa a ter teus desejos, assim, eu nem cogitei outra coisa que não fosse o Grêmio. Então, eu sempre fui gremista desde criança, assim. Então, tem várias fotos minhas com gosto de criança. Aliás, tem fotos minhas com camiseta de todos os times. Porque a gente fazia escolinha de futebol e eu pedia pra vestir, pra tal, tal e tal. Então, não é só do Tem Grêmio. umidade ali, tem uma janela, né? Eu tenho um A filho do meio criança ali que usou tudo, que quer tem usar todos os tudo. times, é. Então, na minha época, se usava só camisetas de times brasileiros, né? Hoje em dia Uhum. é Manchester City, É. Barcelona e tudo mais. Então eu tenho, cara, tenho foto, camiseta do Vasco, camiseta, foto do São Paulo, camiseta do CRB. Às vezes meu pai ia pra trabalhar fora, trazia camiseta. Então eu me lembro que tinha camiseta de tudo que tinha em casa. Tem foto com a camiseta do Inter? Não, essa Não, graças essa a não. Deus não, acho que sabiam que não podiam fazer isso comigo. Não tem. Mas acho que deve ter do Corinthians, deve Sim, ser, sim. entendeu? Eu só não sei onde é que tá. Mas eu tenho várias fotos com camisetas de outros times que não fosse o Grêmio. Mas que não tem problema, criança lá, então. Mas quando o cara passa a decidir, aí não tinha outra coisa. Então, eu vou ficando mais velho, vou querendo ir nos jogos, a minha mãe não tem condição de me levar, né? Por óbvio, assim. Então eu passo a frequentar ali com 7, 8, 9 anos, com um vizinho meu, que era que o pai dele levava a gente. Então ia eu, esse meu vizinho,
com o pai dele. Então eu frequento estádio há muitos anos, assim, desde que eu sou bem criança mesmo, por conta desse vizinho. E aí me lembro que quando eu ia para São Paulo, e aí me lembro de um jogo, assim, era Grêmio e Palmeiras, o meu pai me levou, pedi pra ir. Meu pai me levou no estádio do Palmeiras, na torcida do Palmeiras, por óbvio, né? E aí dá gol do Grêmio, eu vibro. Meu pai, não, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Então essa foi uma das primeiras, assim, vezes que eu lembro que eu torcia pra um time que não era do meu pai. Essa de estar num Grêmio e Palmeiras e o Grêmio faz um gol e eu vibrar. Então isso eu me lembro até hoje, me marcou muito e tal. Aí, óbvio, depois, né, o cara vai ficando mais velho e tal. Eu sempre fui gremista, mas meu pai queria ir em jogos, sempre fui com ele e tal. Até uma vez passamos um carnaval junto no Rio, a minha ex-namorada, meu pai e tal, e fomos um jogo do Vasco. A gente sempre gostou muito de futebol. Fomos ver o Palmeiras Sim, vocês sempre tiveram do mesmo lado na parte do no futebol. parte do Parte do esporte, esporte. exato. Então, foi agora. O Palmeiras ganhou a Libertadores, sei lá, acho que era 2021, alguma coisa assim, e a final foi em Montevidéu. E aí o meu pai veio de avião até Porto Alegre, eu peguei o carro e levei ele para ver o jogo. Então fomos ver a final da Libertadores juntos em Montevidéu. Aí depois o Palmeiras ganha esse jogo, aí tem o Mundial, aí ele fez 70 anos nesse ano, então eu e meus irmãos, os três Foram. filhos, demos de aniversário para ele a viagem, fomos a Abu Dhabi. Então o futebol sempre esteve muito perto da gente, sempre conectou a gente, né? Então, não só o Grêmio, o futebol em geral. E aí acabou virando minha profissão, assim, eu Pois acabei é, querendo ir para futebol, eu entendeu? fiquei, eu fiquei olhando a tua história e pensei, porque tu é formado em jornalismo, então comunicador para ti é uma coisa que estava em ti. É, Se isso. revelou isso aí, tu sempre soube? Não, sempre soube. Sempre soube que é Não, desde para essa área. Não, sabia. Sempre Porque aí falei tu muito. começa Kazuca, que é um Isso. negócio que não tem nada a ver com futebol, era um negócio jovem e Isso tal, aí. era outra. Entretenimento Eu e até é falei nos para ti colégios. do como é que é, do sushi, porque eu lembro do Kazuca na Padre Chagas, Espaço Kazuca, Ah, não tinha um sim, negócio sim. assim? Isso é antes. Isso é antes Isso é ainda. antes ainda. Mas era um negócio assim, papo Sim, jovem, tinha. né? Aham, isso aí. E Tinha aí, sushi dentro. onde é que entrou o futebol no teu jornalismo, na tua vida de Sim. comunicador? Tá. Primeiro que nunca saiu, na verdade. Então lá na Band eu era estagiário do Do esporte. esporte. Então eu era estagiário do esporte em 2005. Era estagiário do esporte. Aí beleza, aí, puta, ganhava muito pouco e tal, era um horror, ganhava 300 pila, era um inferno. A nossa profissão nunca foi Não, fácil. um horror, velho, um horror, assim, era 100 pila só pra ir trabalhar, então não sobrava nada, assim. E aquilo foi muito decepcionante. Aí eu pensei, cara, beleza, vou largar isso aqui. Aí, né, contando rapidamente. Aí, de 2006, eu vou na Assembleia, aí é o contrário. Aí, Assembleia, porque não, era um aí negócio. ganhava muito e trabalhava pouco. Aí eu falei, cara, mas também não é o que Eu eu quero, trabalhei nessas coisas. entendeu? Porque, puta, me sentia meio vagabundo, me sentia roubando. Eu falei, cara, tô ganhando muito, não tô fazendo nada aqui. Foi maltratado antes, daí tava, Cara, né? então O eu cara achei estranho, traumatizado. porque mudou muito. Eu trabalhava muito e ganhava nada. Aí passei a ganhar muito, né, pra época. Acho que, porra, até hoje é um dinheiro considerável. Imagina, eu ganhava 300 pila, eu fui ganhar 1.200 e Era ganhar um quatro serviço vezes público, mais. né? Era CC, porque um pai de um amigo meu disse, cara, tem uma vaga lá, cara, porque eu tava desempregado, né? Se tu quiser, eu falei, mas quero, né? Aí, pra te ver hoje, me dá até vergonha, porque é um roubo praticamente o que eu fiz, assim. Eu não fazia nada lá. Os caras me largavam no rádio, assim, lá, porque era na rádio, né, da Assembleia. E eu me lembro que eu batia ponto, eu chegava às 9, ficava até o final do dia. Tinha uns caras que nem iam, velho. Um negócio inacreditável, assim. E aí, esse cara, que isso, cara? Aí, acho que não deu nem um ano, assim, deu E 9 ali tu meses, já era, tu 10 era meses. radialista ali, já deu Já, aquele negócio. eu tinha trabalhava na Band de radialista, então eu já tinha feito a faculdade, ele já era, olha, para não te mentir, cara, que lá foi importante até para eu ver que, assim, não era minha aquilo ali, sabe? Eu tinha que trabalhar com futebol. Foi bom para eu poder entender Construir quem esse era eu caminho. também, assim, porque assim, puta. Aí beleza, e graças a Deus saí de lá, e aí também fiquei desempregado, até foi uma parte ruim aí que eu acabo caindo pro Kazuca. Aí dentro do Kazuca, para chegar no futebol, o Kazuca, ele entra dentro da empresa da RBS em todos os meios. Então,
tinha um canal no YouTube, imagina, em 2007 já tinha YouTube e a gente não usava direito, mas tinha. Aí tinha um programa na rádio, aí tinha um programa na TV Com, aí tinha no Jornal Zero Hora. Então, quem era do Kazuca podia navegar em todas as mídias, entendeu? Então lá eu comecei a fazer tudo. E aí a rádio eu me adaptei fácil, a TV eu passei a fazer TV e tudo mais. Então, como tu entrava, eu passei a conhecer todo mundo na empresa, assim, porque eu entrava na TV Conto, eu lá no Morro, então eu conhecia os caras das câmeras, e eu sempre fui de fazer amizade, então ficava, às vezes, chegava antes, ficava na resenha com os caras e tal. Aí na RBS, desculpa, na Zero Hora, eu ficava na redação, então eu conhecia todo mundo da redação, os repórteres os colunistas mais pica, até a caixa abaixo, então eu ficava com todo mundo lá. Então eu sempre ficava perto de todo mundo. E aí as brechas foram aparecendo, e tu vai fazendo direito, os caras vão gostando. Aí quando eu vi, eu tava já E tu nunca fazendo teve medo, sempre foi indo. zero medo. Eu tinha. É muito tranquilo pra mim falar, né? E quando o assunto é um assunto que tu domina, eu acho que não tem muito problema, assim. Então, nunca tive problema. Eu lembro uma vez, olha que louco, aí, 2011, eu já tava na Atlântida já. Eu entrei em 2010 ali na Atlântida, já tava fazendo pretinho e tal. E aí teve um projeto que eles foram regionalizar o Globo Esporte. Então, o Globo Esporte antes era apresentado só lá do Rio ou São Paulo, sei lá. E eles passaram a ter um bloco, então tem 20 minutos. Então, eles passaram a dar 5 minutos ou 10 minutos, sei lá, para praça. Então, cada estado tinha a sua praça. Então, passou a ter aqui no Rio Grande do Sul. Aí foi a Alice e o Brito, eu acho que os dois que apresentavam. E aí, quando surge isso, eu na cara de pau fui lá na RBS TV e falei pro cara, pro diretor lá do esporte. Falei, cara, o Renato Mate é o nome dele, nunca esqueça. Falei, cara, vocês tinham que ter um espaço de humor com o futebol, porque agora que vai regionalizar, vamos fazer um negócio de humor e tal. O humor tá muito em alta, tinha o CQC, tinha o Thiago Leifert tava surgindo, então tinha essa parte assim, tava muito em alta. Sim, o jornalismo tava quebrando aquela Tava rigidez, quebrando, né? eles chamam que a terceira, a quarta parede e tal, né, de tu poder falar mais com a câmera e tal. Aí, beleza. Aí eu levei a ideia e o cara ficou meio assim, mas tipo, não sabia quem eu era direito e tal. Tá, então vamos fazer um piloto. Aí eu propus o piloto, né, como seria e tudo mais. Propus a matéria e tal, fizemos a matéria foi aprovada e já entrou. E aí, aí me contrataram pro Globo Esporte. E aí tu Assim. fazia essas entradas. Aí eu fazia, aí uma, 2 vezes por semana tinha uma matéria minha no Globo Esporte. Mas tudo porque eu falava, cara, deixa eu fazer aí e tal. E o cara, não, beleza, foi fazer. Então eu nunca tive medo de pedir, de ir atrás, de perguntar. De onde que tu acha que vem isso, essa Não desprendimento, assim, de sei, não ter... não sei, Crescer frente a porque era um ambiente poderoso. A RBS hoje, ela segue sendo uma companhia poderosa, mas ela hoje cresceu muito a questão dos canais, né? a gente Hoje ficou. é um grande perto de outros grandes em outras áreas também, então hoje cresceu muito, né? A própria mídia exterior também Eu acho que acompanhou isso. acho Mas que naquela época ele era soberano. Era um é, negócio assim, a RBS era não, de fato era. tudo era nessa constelação da EBS. E aí tu chegar com as tuas ideias e ir Eu não sei, desbravando. eu tenho muita filosofia do não, eu já tenho, assim, então, o mais vai acontecer eu seguir como eu tô. E uma Tá bom. tranquilidade, né? Eu falei, cara, então tá bom, é isso. Até hoje, assim, tipo, depois que eu saí lá da IBS, para crescer no digital e fazer sozinho, nossa, eu cansei de pedir coisa e ir atrás, né, e me candidatar e mandar meu trabalho e ver se os caras gostam e tal. Porque, cara, se tu não fizer isso, sei lá, acho que a minha vida inteira foi assim, até na parte particular né, de ir atrás e tal, a esposa a minha mulher, o que eu tô, também eu fui indo atrás, porque senão Desbravando. eu ficar parado aqui não ia cair no meu colo. Então, acho que é muito perfil de pessoal mesmo, Eu, né? Não só profissional, é forma de lidar, assim, eu fui muito de atrás. Então, esse era só um exemplo, né, sim, do era um dos lado teus da empresa, cenários. Então, quando eu vou pro Globo Esporte,
eu passo a lidar daí sim muito com o futebol, né? Então nunca escondi também que era gremista, não tinha essa. Hoje em dia é muito polarizada, assim, tu é gremista ou colorada? Cara, eu sempre fui, nunca escondi, ia no Beira-Rio direto, fazer matéria com jogador e tal, nunca tive problema. E aí foi indo. O caminho naturalmente foi me levando para Gaúcha, que era o caminho natural de quem estava crescendo dentro da empresa e que a empresa daí já era um conceito lá dos diretores e tal que precisava rejuvenescer ou né, oxigenar algumas áreas e aí aí me convidaram mesmo, né? Aí me convidaram para fazer parte lá do sala de redação, fazer a jornada, para trabalhar como repórter de torcida e tal. Bom, aí foi barbada, né? E aí Aí teve Copa, que eu lembro que tu e o Davi daí eu ainda fui pra Copa, vocês isso aí. fizeram um jogo Porque eu legal. chego em 16, a 2016, e a Copa era 18. Então eu tava Consolidado ali já no teu. consolidado. A Copa foi uma outra coisa. A princípio eu não ia pra Copa. E saiu a lista início do ano e eu não tava. E aí eu fui lá perguntar, tá, o que que eu tenho que fazer pra ir pra Copa? Ah, Duda, não sei o quê, porque sabe, tem que otimizar a equipe, e claro, custo, tá certo? Falei, não, mas eu preciso ir, cara. Não vou ficar aqui, não. Não vou ficar fazendo o que aqui no Brasil? Pá, Duda, mas não tem, cara. O que que nós vamos fazer? Daí eu fui lá, pô, como é que funciona e tal? Tem que vender, na verdade, uma cota, não sei o quê. Falei, tá, então faz um plano aí que eu vou atrás. Aí eu fui atrás, vendi pra Unicred. Vendi pra Unicred. Fui atrás, conheci uma guria que trabalhava lá no marketing e tal, convenci ela, expliquei, papapá, papapá, ela gostou da ideia. Claro, ela não patrocinou a mim, né? Daí eu Sim, levei o cliente para a empresa e a empresa falou: Bom, acho que nós vamos ter que te levar, né? feito isso, Tu né? fez isso. Feito E aí eu isso. fui, mas também fui eu que fui lá atrás para ir, senão acho que Sim. não, sem dúvida, não teria ido. Na verdade, isso é Copa do Mundo de 18, mas antes, aí sim, aí eu fui esse negócio do Davi foi quando o Grêmio ganha a Libertadores de 17, a gente vai pro Mundial. Sim. Aí sim, aí eles me levam pro Mundial, aí muito porque eu era o cara do Grêmio, entendeu? Então tinha que levar e tal. Então, E vocês fizeram quase uma novelinha ali, um é, negócio assim a na gente ficou época, bem né? parceiro, assim, eu e o Davi, a gente ficou bem próximos naquela época ali, porque o Davi fazia o sala, eu fazia o sala com ele, né, com aquela turma toda, e aí a gente vai junto, né, para Abu Dhabi e tudo mais, e aí eu já sabia muito que ele era muito gremista, então internamente a gente trocava muito coisas do Grêmio, a gente passou a conversar muito sobre o Grêmio, então a gente ficou muito próximo. E aí tinha o Peninha lá também, que Que é gremista e tudo super. mais, então que era bem. Então, ficávamos nós três, e puto, o Peninha era muito historiador, né? Então a gente ia para os locais. é, hum, Ganhava uma aula. bah, puta, de graça, Os assim. livros dele Então, são bárbaros, eu já li então a gente alguns. ficava. Puta, foi uma baita experiência ficar convivendo com os dois. No Mundial, eu não me lembro exatamente quantos dias, deve ter ficado, sei lá, uns 10 dias, 15 dias, mas a Copa foram 45 dias em Moscou e na Rússia, né? Puta, era um tempo inteiro, assim, era uma loucura. Foi, Sim, foi cria uma baita experiência daí. realmente uma intimidade, né, com a pessoa, bastante tempo de É, convivência. Duda, eu fico pensando da tua família assistindo isso, porque teus pais ambos, enfim, cativos no futebol, teu pai mais do que a tua mãe, natural, porque eu acho que naquela época, hoje a gente vê as mulheres mais envolvidas no é, estádio, naquela época minha mãe nunca não foi ia, muito, né? mas hoje, quando dá coisa do Grêmio, ela manda mensagem: Grêmio, Grêmio. Mas digo, de ir no estádio não tinha, né? A mulher não Não, ia. não, bem Eu ia, menos. o pai nos levava tinha 3 cadeiras, ele levava eu e minha irmã do meio, porque a Uhum. outra era bem pequena. Então a gente ia, mas era assim, São só três tinha gurias. 3 gurias. Ele levava, Por né? conviver. E aí ele levava nós duas, e eu me lembro de ser assim, naquele mar gremista masculino, éramos nós duas crianças, meninas, Ah, era raríssimo tu era ver um raro. menino assim, Via bem menos né? mulher hoje em dia. Até me lembro que Nossa. tinha, até teve umas situações constrangedoras, porque a gente foi ficando mocinha, né? Enfim, e agora é uma coisa comum, né? Então, mas eu fico pensando na tua família assistindo, tu despontar não só naquilo que era característica tua menino, que sempre foi de conversador e tal, Uhum. e pensava, o conversador virou jornalista, um baita jornalista. Mas ele também era amante do futebol, daí ele virou um cara que fala, É. que vive o futebol dentro do negócio dele. Como é que a tua família
reage, assim, ou pensa com relação ao teu sucesso, assim, nisso? Tia, assim, Inclusive, se teu avô atrás, teu pai, estão lá, né? O não, teu eu pai lá até, longe. foi curioso, aí, quando eu fui começando a ficar mais conhecido, popularmente, aparecer em TV, jornal e tal, realmente foi estranho, assim, me lembro que o meu pai, por estar em São Paulo eu não era conhecido, né? Então, algumas vezes ele veio pra cá e tal, e quando ele viu, eu não me lembro aonde foi, mas quando ele viu alguém me reconhecer, pedir foto, autógrafo na época, assim, ele ficou chocado. E ria sozinho, eu não tô acreditando que é assim? E aí eu Sim, falei, teu filho. tipo assim, cara, mas o que é isso? Até hoje, assim, às vezes, agora, O óbvio que pai deve olhar e dizer assim: eu te amo, gosto de ti, mas eu sou teu não. pai. Não, a minha mãe ficou orgulhosíssima. A minha mãe, na Sim. época que eu era da rádio, ela entrava em Uber e táxi e tal. E bota na rádio aí que meu filho vai estar aí. Tá, mas quem é teu filho? Ah, é o Duda. Ah, o Duda, pai, eu adoro o Duda dela. E ela fala. Então ela sempre gostou muito de falar de mim. Meu pai um pouco menos, mas como o sobrenome Garbi é o do meu pai, e até eu tenho relatos dos meus primos e minha família que é Garbi. Hoje até eles são meio atacados, assim. Então, como hoje meu trabalho se popularizou demais no país, Pai, assim, sim. nacionalmente, então tem umas primas que a Mari, a Aninha, que elas são Garbi, né? Porque eu uso o nome do. Então, às vezes elas estão em lugares assim, em São Paulo, interior de Minas e tal, e aí vai fazer um check-in, Garbi, tem alguma coisa daquele Duda, do churrasco e tal? Eu disse, é meu primo e tal. Hoje até respinga nelas, assim. Sim. Então, e aí elas, às vezes, antes elas me mandavam, tu não tem noção, eu fui, quando me perguntaram se eu era tua prima e tal, papapá. Mas hoje, por já estar, né, um tempinho já fazendo isso, já não surpreende mais, assim. A minha atual esposa, que a gente está 5 anos junto, no início ela também ficou meio chocada, assim, chocada no sentido de ela sabia que eu já era bem conhecido, mas conviver, a pessoa não tem ideia como é que é o dia a dia de alguém Que que é as pessoas público. abordam na rua, Sim. pedem foto e tal. Não é um absurdo, não é um Neymar, mas tu vai, sempre tem alguém que pede uma foto, pergunta alguma coisa, pede tua opinião sobre futebol, geralmente, né? O que tu tá achando do Grêmio? Blá, blá, blá. E, cara, hoje pra mim é super normal, assim. Eu não. E pelo contrário, se não acontece, eu vou começar a ficar preocupado. Sinal que alguém, o meu trabalho não tá indo bem. Mas é normal, tipo, eu vou no supermercado direto, assim. Às vezes a pessoa. As reações são diversas. Às vezes as pessoas travam, é, principalmente criança, assim. Criança trava mais. Criança fica, assim, estala o olho e fica, tipo, eu não tô acreditando. Porque eu acho que como vê na TV, de repente o pai vê ou pede pra botar, então que ela é muito distante da criança, assim. E eu acho que uma das coisas mais que se conservou no tempo é a questão da paixão pelo futebol. A forma disso. Os meninos que gostam de futebol são como os meninos do Da minha teu época. tempo de Então é menino, igual, acho que é que é igual. saber o que está acontecendo, saber o gol, como é que foi, saber o nome dos jogadores, É, saber o time que ganhou em tal campeonato. eu acho Então, que isso é acho bem que é parecido mesmo. muito parecido, né? E a reação é essa, assim, quando eu vou na arena, por exemplo, que eu vou na minha cadeirinha e tal, do trajeto do estacionamento à arena, é umas 30 fotos e os caras, e as crianças, principalmente, travam, assim. Ficam. Aí toca, pede foto e tudo mais. Os caras, os velhos, às vezes pedem, às vezes só querem conversar e perguntar. Então são as reações diferentes, mas puta, eu adoro, velho. Eu adoro. Podia te perguntar, deve ser uma delícia, porque Eu tu tá acho fazendo o que tu ótimo. adora, né? Isso que não Se não é o uma cara que é fama conhecido por. reclamar disso, porra, velho. Uma coisa é a pessoa ser conhecida por quer que seja assim. Mas isso pra mim é reconhecimento. Assim, para mim o cara gosta do meu trabalho, acha legal, consome, diz, cara, puta, zero, pode fazer o quantas vezes quiser, assim, tranquilo. E Duda, assim, prejuízo dessa coisa pública. Tu sente algum prejuízo A no teu dia a prejuízo é muito dia? forte. Cara, obviamente tem vezes que em ambientes com muita gente, Planeta Atlântida, Arena e tal,
às vezes vem muita gente. E às vezes tu quer tipo, no planeta, tá eu, minha esposa, dois, três casais de amigos e tal, tu tá curtindo e tal, e fica aquela rotação de pessoas assim. Eu não vou dizer que é chato, mas às vezes tu quer olhar o show. Sim. Mas eu nunca me neguei, assim. Nunca neguei. Eu atendo todo mundo que tiver que pedir foto e pedir coisa. Todo mundo. Já rolou, assim, uma que outra vez o cara tá jantando aí no meio da janta, no meio do almoço e tal. Aí eu paro com a coisa, atendo. Então, assim, acho que é muito forte eu dizer que é chato O prejuízo. ou prejuízo. Não é. Insisto, o dia que não me reconhecerem, eu vou ficar mais preocupado. E assim, eu te conheci, como eu te falei, no CT, pessoalmente, eu conheci o teu trabalho, obviamente. E quando eu te vi no CT, cara querida, eu ouvi sobre ti assim, ó, ele tem uma energia fenomenal, assim, de estar aqui, assim, né? Então, tu é um cara cercado de gente que te curte e cheio de amigos, mas que me pergunta assim, quem são os teus amigos do dia a dia? As pessoas com quem tu realmente janta, viaja, troca, tem a troca íntima, né? Que é estar junto, assim, porque é muita gente e tu é um cara que te conecta facilmente, né? Nos ambientes de trabalho e do futebol, que é um ambiente É. da resenha, Pior que é né? verdade. É do vestiário. É, A gente joga. Tchê, eu tenho bastante amigo mesmo. Mas é um cara que tu troca. Tem uma pessoa hoje que trabalha comigo, que virou meu amigo pessoal, que é o Marcelo, meu padrinho de casamento, tudo mais. Esse cara é o cara que eu falo mais que a minha mulher, assim, porque a gente fala de trabalho e passa a falar de vida pessoal. Bom, a minha esposa, ela é incrível, assim, ela é minha parceiraça, então a gente conversa muito sobre tudo, não tem segredo, nada. Então, essas duas pessoas hoje são as pessoas que eu acabo falando mais, mas me dou muito bem, assim, com vários amigos meus. Tem um amigão meu que mora em São Paulo, que eu sou padrinho da filha da Francesca, então o Ramiro é meu irmão, assim, de quando eu tenho alguns problemas, eu converso com ele. O Gustavo, Carrilho, Conrado, são vários caras mesmo, né, que eu converso, assim. E, e de fato, eu não pago imposto para falar, então, se eu tenho algum problema, assim, que eu vá conversar com essas pessoas que eu te falei, mas se eu tô no ambiente, assim, às vezes eu jogo bola toda segunda, e aí termina o futebol, a gente vai tomar um negócio e tal, às vezes tem algum assunto, o cara pergunta, e aí, meu, como é que tá o teu cara? Eu já desato a falar, assim, eu não tenho muito filtro, acho que até é um pouco ruim, o cara fala demais e pode até, mas eu não tenho problema de falar, eu não acho que isso é errado, eu não, eu não, eu não, eu não, eu é não a tua vejo, expressão, né? eu acho isso, eu não vejo problema mesmo, assim, eu não vejo maldade que a pessoa possa fazer comigo se eu estiver sendo sincero com a pessoa, entendeu? Então eu acho que é um pouco isso, assim. Mas eu faço a minha terapia, que é super importante. Uma vez por semana eu vou lá, falo das coisas. E eu acho que é isso, assim. Eu tenho muito mais amigos que. Aliás, só tenho amigos, eu acho que eu não tenho nem inimigo, assim. Quando tem alguma coisa, eu só me afasto e deixo a distância e o tempo resolver ou nos distanciar. Como é que é o nome da tua esposa? Antônia, Desculpa. A Antônia chegou aí na tua vida há 5 anos, tu falou, né, de isso. casada. O que que transformou pra ti na vida o casamento? Porque não sei, tu foste casado antes, não. Não, eu casei há 2 anos, a gente tá junto há 5, desde 21. A minha vida com a Antônia, ela é curiosa, assim, eu e a Antônia, a gente se conhece há 30 anos, eu acho. 30 exagerei, há uns 25. Mas a gente ficou quando eu tinha 21 e ela tinha 16, aquela coisa de piá, de criança, assim, de colégio e tal. A gente ficou algum tempo, assim, algumas vezes a gente ficava. Assim como, né, piá, Uhum. eu fiquei com a Antônia algumas vezes. E a gente se gostava muito. Eu me lembro que nessa época quando nós ficávamos, eu gostava muito de ficar com ela e vice-versa. A gente até chegou a ter um namorinho, assim, a gente tava junto. Mas tá bom, o tempo afastou e tal. Naquela época a distância de 5 anos era muito grande.
né? Ela tinha 16, ela tava no colégio, eu já tava na faculdade e Você tava tal. no Kazuca? Eu No ainda Band? não. Na Band? 21, eu tava. Isso, acho que eu tava na Band. É. Acho que é isso aí. Ou tava entrando na Band, alguma coisa assim. Tá, beleza, nos afastou e tal. Ela fez o caminho dela, fez o meu. A gente ficava só em beijinho, não fazia nada. Era criança mesmo, era de piar. Beleza, o tempo passou e eu nunca mais ouvi falar dela, assim. Mas eu lembro que eu adorava, eu amava muito ela, assim. Eu E ela é adorava ficar com daqui. ela. Ela é daqui. Daqui. Passou muito tempo e tal, nunca mais ouvi falar dela. Vários amigos em comum, então eu ouvi falar no sentido de saber o que ela estava fazendo, sabia que ela existia. E de vez em quando, algum amigo em comum dizia: Putz, eu vi aquela guria que tu ficava, cara, Antônia, putz, ela tá muito diferente, assim, assim, assim. Tá bom. Mas como eu namorei uma pessoa 10 anos, eu sempre fui muito de namorado. Então eu fiquei 10 anos, depois fiquei com outra pessoa 1 ano e tal. Então, tá bom, beleza. Aí eu tava solteiro em 21 e meio da pandemia e tal, a gente foi com os amigos pra Praia da Silveira. E aí tinha umas amigas, umas gurias lá que os gurias conheciam e tal, e aí convidaram as gurias pra ir lá em casa, aquelas fazer churrasco, aquelas coisas. E de repente desce, aí aparece a Antônia junto. Só que eu nunca mais tinha visto ela. Aí tava numa casa, que cara grandona, desce um morro assim, só tinha uma guria de máscara, né? Tava no meio da pandemia, ninguém É. usando aquelas coisas horríveis. Só uma guria de máscara. Deu pensando, quem é que a guria que tá de máscara? Estamos todo mundo aqui, ninguém de máscara, um churrasco, meia dúzia de gente. E vem descendo. E aí, quando eu olho a Antônia, eu travo o Nintendo assim. Eu fico, caralho, velho. Bonita, velho. Tipo assim, uma gata. Eu fico, cara, ela tá muito foda. Os 5 anos agora são tudo de bom. É, daí os 5 anos melhorou muito. Tem uma hora que os 5 anos você beneficia. Não, e aí agora os 5 anos é uma distância ótima. Ótima. E aí, quando ela tava descendo, então eu falei, não, só porque. Aí eu fui correndo, até foi meio constrangedor, porque eu ignorei as outras pessoas e. Tchê, aí, resumindo, ficamos conversando a noite inteira aquele dia. E aí peguei o telefone dela, ela não me deu o telefone, foi dificílimo, Teve assim, que ir atrás mesmo, muito. como E ela, tudo. e ela tinha recém se mudado para São Paulo 1 mês antes. Falei, puta, como é que eu vou fazer? E aí eu fui insistir, ele pediu. Aí depois, no dia seguinte, a gente tava na praia e tal. Aí ela me deu o número e tal, mas ela não me respondia e tal. Ela disse, eu não vou. Ela passou a me ignorar. Então eu tive que insistir muito, assim, mas muito. Aí consegui, aí fui. Como eu tinha família em São Paulo, eu falei, cara, pra mim, pra eu ir pra São Paulo é barbada. Tu não te esquenta com isso, que pra ir te ver aí vai ser fácil. Cara, eu fui pra Abu Dhabi, eu vendi a Tchê, eu Pô, fui pra Copa, fica tranquila que eu vou. eu vou dar jeito. Enfim, resumindo, eu passei aí pra São Paulo pra ver ela, né? Daí ela autorizou, né? Que eu fosse ver ela. Daí eu passei a ver ela e a gente passou a namorar. E rapidamente a gente começou a ficar junto e tal. E claro, no início ela achou que ia ser difícil, porque a distância, ela recém tinha se mudado pra lá, e aí eu aqui, tipo, como é que nós vamos namorar à distância? Aí nós aparamos nossas diferenças do passado, cada um deu a sua versão e tal. Aí zeramos as contas e começamos a Sim, ficar juntos. aquela janela ali, a É, inicial é a janela das cagadas, porque a né? gente não sabia exatamente por que que um tinha parado de falar com o outro, por que que a gente parou de ficar e tal. Aí tá, nos aparando, tá, zeramos as contas. Ela contou o que ela fez da vida. Também teve uma pessoa por 10 anos, morou fora, fez a vida dela e tal. Eu fiz a minha, a gente conversou muito. Você lembra que a gente. Aí ela vinha pra cá, daí eu pedia pra ela vir, ela vinha, a gente ia pra. Como era. Todo mundo tava remoto, né, na época. Então ela podia, ela embora trabalhasse em São Paulo, mas podia ficar. Então a gente, e eu já no digital, não estava na empresa, então gravava e pá, pegava o carro e ia para Santa Catarina e a gente ficava 10 dias em Santa Catarina. Então a gente passou a ficar muito próximo, muito rápido, assim. E aí, enfim, aí foi uma história maravilhosa, assim. Aí noivamos em 23, casamos em 24 e estamos juntos aí, agora. E o que transformou, assim, em ti, Ela me a ajudou entrada muito. dela? Ela foi. Porque ela pegou também um momento que tu também transitou ali, né? Não, ela pegou logo a minha saída. Eu reencontrei a Antônia em abril de 21 e eu saí da RBS em março. Então eu tava jogando futebol no São José, tava fazendo uma série de ser jogador profissional. Então eu tinha rotina de treino de jogador, então era bem complicado. Aí quando acaba a série,
em abril, ali, eu reencontrei ela em abril. Acabou a série 2 semanas, 3 semanas depois, um mês depois, eu criei o assado. E aí, quando começa o assado, que ele já explode, ele dá muito certo, eu começo a explodir nacionalmente. Aí, nacionalmente, era importante eu ir para São Paulo. Então, a Antônio me ajudou muito a eu acelerar o processo nacional, porque eu tinha dois motivos para ir para São Paulo: ver ela e eu tentar crescer. Então, eu passo a ir mais para São Paulo, eu passo a fazer contatos. Então, às vezes eu ia para lá, ficava em casa. Eu falei, pô, eu não vou ficar em casa, né, cara? Aí começa aquelas coisas. Eu começo a fazer contato. Então, pô, nessa época eu fui no Flow, eu fui no Inteligência. São podcasts grandes, assim, Flow, Inteligência. Eu fui no Danilo Gentili. Aí fui jogar bola nos campeonatos de influenciador, no Allianz Parque. Eu comecei a fazer muita coisa nacional. É quando eu vi, puta, já tava conhecendo uns caras que tu jamais imaginava conhecer, sabe? O Thiago Leifert, começa a ficar teu amigo, o Galvão Bueno, aí quando tu vê, tu tá convivendo com os maiores caras do teu segmento. E eu devo isso muito a Antônia, assim, porque por eu ter me apaixonado por ela dessa forma, cara, eu preciso ir pra lá. E aí uma coisa foi juntando, conectando com a outra. Então ela certamente ela acelerou. De repente eu chegaria, acho que sim, mas ela acelerou o processo. Então ela é super importante. E essas são lanternas da vida da gente, né? Que vão. Às vezes acontece um negócio desse, que se não acontece essa relação, essa oportunidade talvez não fosse ali naquele momento, naquele aqui e Exatamente. agora ali, né? Pô, e se ela não tivesse em São Paulo, por exemplo, ela estivesse aqui, para mim ir para São Paulo seria um esforço maior, entendeu? Talvez tivesse segurado Eu aqui. teria segurado um pouco mais aqui. Agora ela se mudou, ela veio para cá em agosto do ano passado, vai fazer um ano, assim. Ela veio para cá. Pô, eu tô indo para São Paulo agora. Então eu diminui muito a minha ida a trabalho, Sim. sabe? E agora passa a ser só trabalho. Agora Totalmente trabalho, vai e entendeu? Eu volta. claro, vou ver meu pai, vou ver meus irmãos, vou ver minha família e tal, mas é bem menor. Então foi bom até para dizer a importância da Antônia, até para eu ver mais o meu pai. Sim, conviver sabe? mais. Conviver mais. Então, às vezes eu ficava 2 semanas em São Paulo. Pô, eu passei a almoçar com meu pai na semana, coisa que como é que eu não fazia, né? Porque eu Sim. trabalhava na RBS, era diariamente, eu não ia para São Paulo, eu ia para São Paulo uma vez a cada 6 meses. E aí eu passei a ficar semanas em São Paulo, assim. Então, eu cheguei a ficar, eu fui de carro 9 vezes para São Paulo durante esse trajeto que a período. Antônia tava lá. Pegava meu cachorro e ia para lá. E ficávamos nós lá, e eu quase me mudei, assim. Mas não queria, então bati o pé, não vou me mudar, não vou me mudar, eu sou daqui, eu, né, queria, a minha marca é muito forte aqui no estado. Falei, eu não posso sair daqui, aqui tá dando certo, aqui tá, eu vou ficar fazendo esse vai e volta, então... Falando de internet, porque isso foi foi bem nessa época, né? Enfim, que tu faz essa transição, saída do meio tradicional ali, né? Do clássico jornalismo, e aí começa, talvez hoje o teu podcast seja um dos pioneiros, assim, no negócio, Eu que acho estourou que, aqui no Sul, né? acho que Falando podcast, daqui, né? eu acho que é. Né? Não Porque quero ter essa saber que pretensão, mas 5 assim, anos, certamente um dos primeiros. um dos Assim, primeiros, não né? quero cravar que seja o primeiro, mas E assim, aí, acho que sim. e tu que passou por todo esse caminho, que vem lá de Band, enfim, da TV tradicional, da rádio tradicional, e faz todo esse caminho, pega exatamente esse boom, né? O que tu entende que a faculdade não te ensinou, que a internet te ensinou e vice-versa? O que a internet, a faculdade te ensinou que tu precisou para a internet? É Da que assim, mesma forma, hoje olha para trás, assim, a contrário. distância está muito grande, assim, e mudou muito. Eu tenho certeza que as universidades hoje, né, certamente elas estão atualizadas a ponto de te ajudar diretamente. Então sai daqui e vai para o mercado. Mas hoje, olhando para trás, o que eu mais, né, não é que eu sinto falta, assim, mas, cara, sem dúvida nenhuma, as relações e conexões é a coisa mais importante para mim, assim, para eu trabalhar e chegar onde eu cheguei, onde eu quero ir, assim, para mim as relações, assim. Isso a faculdade não te ensina a se relacionar. Isso tem que ser tu, entendeu? Tu tem que estar afim de te relacionar, tu tem que estar afim de fazer. Pô, vir aqui hoje, pra mim, cara, uma relação, entendeu? Tipo, é importante eu vir, entendeu? Pô, mas acordar cedo, Na Zona foda-se, é Sul. importante, na Zona Sul, mas é importante, vai, cara, vai conhecer gente nova, vai saber o que estão fazendo, é legal, tu tem que ir, entendeu?
por mais trabalhoso que seja, e não só tô falando de ti, mas qualquer coisa que tu vá fazer, se tu olhar pelo lado negativo, tu vai dizer, puta, mas vou ter que almoçar com fulano, perder meu tempo, não sei quem é, vou ouvir o quê. Mas vai. Então sempre tentar. E isso a faculdade não te ensina. Isso tu tem que aprender na marra, que é importante tu fazer isso. Então, direto, em São Paulo lá, quantas vezes eu fui e fiz, 500 reuniões que não levaram a nada na hora, mas assim, alguma coisa foi importante dali, entendeu? Conheceu alguém, que conheceu alguém, que conhecia. Então, assim, essas conexões para mim é o que eu aprendo, é o que eu aprendi que é o de mais valioso, assim, no meu trabalho hoje. Sem entrar no mérito técnico de saber fazer e tal, mas é a relação. Relação é... Cara que não soubesse relacionar, esquece. E a internet acabou te trazendo nesse programa essas relações, conexões, porque o teu assado é uma conversa que hoje eu vejo muito pela experiência do podcast, que a gente termina uma conversa e tu cria um laço com a pessoa. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que vai ser diferente, assim, a partir de amanhã, se a gente for falar qualquer coisa, pô, a gente vou te conversou, encontrar, se eu vou te encontrar, eu como é que tá, guria, tudo bem, papapá, tá muda. bem. E eu fico imaginando tu 1h30 conversando com uma pessoa. Outro dia eu assisti o teu do Armandinho, que eu achei bárbaro. Meus filhos adoram ele. Porra, muda, assim, muda muito, mas muito. Eu criei muitas amizades. Foram 370 assados, tá? Óbvio que não foram, repetiu algumas pessoas. Mas tu imagina, cara, tá, vamos arredondar, que foram mais de 300 convidados diferentes. Cria. Puta, podia te dar 500 mil exemplos. Vou te dar um exemplo. Quando agora que o meu avô faleceu, eu recebi mensagem do Bebeto, do Tetra, que eu gravei com ele e ele me mandou uma mensagem, entendeu? Porque ele, sei lá, a gente criou uma conexão tão boa, reencontrei ele 2, 3 vezes em eventos em São Paulo, quando ele me olha, me abraça e foi legal, entendeu? O Galvão Bueno, tem o WhatsApp do Galvão, cara, se eu precisar de alguma coisa, o cara manda o WhatsApp e ele te responde. Isso aconteceu porque o meu trabalho proporcionou, mas daí vai da pessoa querer ou não querer manter, entendeu? Cara, teve vários caras que eu gravei ali que, cara, acabou ali e tá tudo bem, entendeu? Mas tem inúmeros caras que eu fiquei muito parceiro. Muito. De um que viraram amigos da gente se falar no WhatsApp ou no Instagram, de mandar coisa que nós conversamos, que eu queria mostrar para ele, perguntar como é que tá, e pessoas que tudo assim. Então, as relações que se cria baseado nesse tempo que tu tem, cara, para mim é ouro, velho. Para mim é o maior troféu que eu tenho, é isso, assim, dessa conexão com as pessoas. Eu ia te perguntar que momento que tu sentiu assim, eu cheguei no que eu queria, né? Era isso. E isso já aconteceu? Ou ele... Cara, isso vai mudando, constantemente, assim, porque eu tenho esse problema de sempre querer mais, isso é ruim. Eu sempre acho que é pouco, eu sempre me cobro. E isso é uma coisa que eu mais trato na terapia, assim, eu tenho que ser mais leve comigo, sabe? Então, assim, já fiz muitas coisas que eu queria e que dá 2, 3 semanas parece que eu não fiz. Então, tipo assim, eu entrevistei o Soares. Acho que foi a maior coisa que eu fiz na minha vida. Vou fazer a cara dele, não, como é que é no WhatsApp? Tem uma carinha que é assim, ó. Ele comendo, né? Tem uma cara assim. Foi um absurdo aquilo, foi muito grande, assim, foi muito grande, por tudo, pelo timing da entrevista, por quem o cara é, por ter conseguido sozinho mesmo, fui eu que fui atrás, não teve um conglomerado da empresa que eu trabalhava que te ajuda, tem um produtor, tem uma relação, um dono, não tem. Foi a minha relação, então para mim esse foi a maior, para mim foi o auge, aquilo ali para mim foi o auge. Só que tu acaba aquilo, tu não pode viver disso. Essa é a minha. Até quando eu vou viver? Passaram-se 3 anos. Não vou ficar vivendo disso. Eu não posso ir no supermercado dizer, cara, eu entrevistei o Soares. Não é assim que funciona. Então, as coisas têm que seguir, entendeu? Aquilo para mim foi o maior. Tem muita gente que fala assim, porra, esse teu podcast é ladeira abaixo. Cara, mas depois que tu faz o Soares, pra onde é que tu vai? Não. É óbvio que vai ser ladeira abaixo. Entendeu? Não tem mais pra onde ir, cara. Mas eu vejo várias pessoas que eu recebo de uma forma hoje muito diferente, assim. Antes eu queria nomes super gigantescos.
Cara, hoje eu recebo várias pessoas que não têm um nome gigantesco, mas pelo podcast ter se criado um tamanho tão grande, uma credibilidade que as pessoas assim, porra, se o Duda tá levando lá, esse cara é legal. Esse E cara as tem uma crianças história querem ouvir as boa. histórias. Eu acho que tem a ver com Exatamente. isso, né? A gente entrevistou esses tempos o Fedrizi, sabe, da Uhum. publicidade. E o Fedrizi fala isso, que a questão do cume, né? Quando tu define um cume para subir ali, e até tem um corte da entrevista dele que a gente publicou, e ele diz, cara, chega num ponto assim, quando a gente ganhou a melhor agência do ano, eu li pro equipe e falei, e agora? E agora? Pra onde nós vamos? Né? Então, eu acho que isso é muito humano, assim, é muito da vida da gente, né? A gente vai botando objetivos, e aí chegou o primeiro cume, e agora? Né? É. Acho que isso é muito natural da gente para seguir andando, que senão para, É, né? e a gente vai se colocando mais coisas. Então, tipo, agora tem uma Copa do Mundo aqui na frente, né? Em junho, em julho. Cara, eu quero ir, entendeu? Quero ir Fazer tá... o assado lá. Exatamente. Como é que faz isso? Então a gente tá se preparando para fazer e tal, mas sempre com muita tranquilidade, devagar, sem dar o passo maior que a perna. Eu trabalho sozinho, pô. O dinheiro que entra é o dinheiro que sai, é meu, é tu. Então, o cara tem que cuidar, não pode dar um passo maior que a perna, entendeu? Então, tem várias coisas que eu faço, tal, que vamos ver as relações, quem é que pode te ajudar, como é que tu vai chegar, entendeu? Então, é isso, assim, acho que eu nunca vou parar de achar que pode ser né, um problema de meta e tal. Eu sempre acho que dá para ir um pouco mais. Sempre acho que dá para ir um pouco mais. Né? Ainda tem grandes jogadores que eu não consegui conversar. Então, vamos ver. Ali Ui, vai chegar. isso teu terapeuta vai te dizer melhor, porque, né? Mas isso não é um problema, né? Acho que isso é o que te mantém andando, Não, sim, também acho. né? Não é o que ela me fala é que eu tenho que ser mais tranquilo comigo, para isso não Sim, virar uma decepção, entendeu? Porque sim. tu E não te cria. colocar super metas todo tempo, assim, né? Exatamente. Mas assim, um modo de fazer não tem certo nem errado. Esse é o meu jeito. É assim que eu sei fazer. E é assim que eu cheguei até onde eu cheguei, entendeu? E aí cada um avalia. Eu acho que eu tô muito bem, obrigado, onde eu tô. Podia dizer, quando tu olha o assado ali funcionando, né? Hoje eu vim pra cá assistindo um assado teu e fiquei pensando, quando tu tá ali, tu sente que realizou, que Não, era aquilo sou que tu totalmente queria? orgulhoso do meu trabalho, assim. Eu não tenho nenhum problema de dizer que o meu trabalho é muito foda. O que é muito É difícil muito foda. fazer. Não, É. é que é muito difícil de fazer aquilo ali. Não, O não o Antônio assado. ele Ah, disse que não pode bater na mesa, mas eu tô deixando o ai, Duda, eu te porque o Duda, bati, ai, deixa, desculpa, mas é que velho. o Duda tá tão entusiasmado, eu tô deixando. Eu bati assim 2 vezes, não. Não, Eu não 10. vou mais bater, eu vou bater em mim aqui. Ó. Ai, eu bati 10 vezes. Tipo Ah, isso. merda. Ah, tá, uma hora eu fiz assim. Interna. E os pulos. Não, e a mão na cara, se olhar assim, tu... Não tem problema, não tem problema. Desculpa, Isso aí. desculpa. Não, eu tava dizendo do trabalho, que o que acontece? É muito difícil de fazer. É muito difícil de organizar. Empreender. Ah, não vou ficar entrando em política, economia, mas empreender é muito foda. É muito difícil. Tanto, cara, tem muitas coisas que levam, tipo. Então antes eu era um simples funcionário que só pensava em fazer o trabalho. Tipo, agora eu lidero todas as áreas de uma empresa. Então, a parte comercial, a parte de RP, a parte de marketing, a parte de conteúdo, a parte comercial, que é bizarramente difícil. A produção, então tudo, agora eu faço tudo, entendeu? Isso é muito difícil, cara. E não é que eu não quero ter mais ninguém, mas é que assim, o que eu faço, claro, hoje a gente delega, né? Tem uma produtora que faz, né? Tem uma pessoa que cuida de uma que outra rede social, tem o meu comercial com o Marcelo, então hoje vai delegando, mas eu sou o centro de tudo, então tudo passa por mim, né? E isso é uma responsabilidade, tu não tem mais feriado, não tem mais final de semana, Não, e quando tu senta no assado, não é só uma conversa, no final das não contas, é tem o envolvimento dos tudo. patrocínios. Tem a entrega comercial, tem a carne que não pode passar do ponto, tem o E assunto tu que eu, não, mesmo, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de mal passado. Eu não posso deixar o assunto morrer, eu não posso. É muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Por isso que eu digo, parece fácil, mas não é fácil. Parece tranquilo, vai lá assar uma carne, comer e tal, mas não é só isso, entendeu?
Então, tem várias coisas que faz com que eu tenha muito orgulho pô, hoje a gente, sem bater na mesa aqui, hoje a gente faz, a gente divide, né, por exemplo, o mercado com o RBS, que é uma empresa gigantesca aqui do Sul, com vários influenciadores nacionais que disputam mesmo o bolo que tem. Então, e é tu fazendo isso. Pô, agora tem os guris ali, o Baldassi e companhia toda, os caras se juntaram, entendeu? Tipo assim, hoje, entre aspas, tu disputa um bolo, e disputa no bom sentido, porque eu acho que hoje tem mais gente indo pro digital, então esse bolo tá maior do que antes era. Então é melhor tu pegar Mas um é o mesmo pedacinho de um dinheiro, bolo. né? Mas é o Mas mesmo dinheiro, entendeu? Então pode ser que o cara não queira tu e vai pro outro. Sim, Então todo esse trabalho dá trabalho. eu sei. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te Ah, então tá ótimo, eu agradeço. Eu quero fazer, eu sei que terminou, né, Antônio, o tempo, mas eu não quero, eu vou ter que te pedir licença, mas nós vamos invadir. Eu quero um bate-bola contigo, Duda. Eu sei do teu horário, nós vamos manter ele dentro, mas é um bate-bola assim que eu queria falar da tua relação com o Grêmio, Tá. mas não diretamente o Grêmio, mas enfim, de como ele toca a tua vida, porque o Grêmio é muito forte em ti, né? O Bastante. Grêmio é impressionante, né? O Ele é Grêmio forte de uma todo mundo coisa- que é gremista. É uma coisa, né? Então, assim, eu vou te perguntando algumas coisas e a gente vai fazer uma troca aqui legal, porque eu não posso sair daqui sem o Grêmio muito, muito apaixonado. Então, vamos lá. O que o Grêmio te deu como pessoa que vai além do futebol? E que talvez tu carregue até nos teus valores como comunicador? Esse negócio de não desistir é bem parecido com o DNA do Batalha clube. dos aflitos. Batalhas Por que eles aflitos. fazem isso com a gente? Eu não sei. Então, eu me identifico muito com a forma com que o Grêmio se vende, né? E se mostra, assim. É a mesma forma que eu lido a minha vida, e quando eu jogo bola eu sou igual, assim. É de não desistir, isso o Grêmio carrega e eu me identifico com isso também. Ser gremista te deixou mais resiliente ou mais dramático? Bah, cara, é uma boa pergunta, velho. Eu acho que a gente gosta de dizer que é mais sofredor, né? E eu acho que o Grêmio é bem mais sofredor. Imagina, em, sei lá, 120 anos de história, 3 Libertadores. Eu acho que ele me deixou mais resiliente, assim, de ter paciência que a hora vai chegar, assim. Acho que é mais por esse lado, assim. E jogos com finais sempre dramáticos é uma característica. É um inferno. Né? É uma característica, Nunca né? até Nunca foi, fácil. Nunca é fácil, cara. Porque Nunca eles é querem que a fácil. gente sofra até o fim, né? Bah. Até onde vai o torcedor e onde começa o comunicador responsável? Já deu conflito dentro de ti? Porque eu imagino que tu tratando com futebol, debatendo isso, muitas vezes tu ficou Sim. como gremista, né? Quando tem uma câmera ligada, eu me policio muito, que eu sei a responsabilidade que eu tenho, que, assim, não mudo, mas eu sei que se eu falar alguma coisa, pode respingar, entendeu? Então eu tomo muito cuidado. Agora, quando fecha a câmera, tu não vai me pedir discernimento, eu vou ser torcedor, entendeu? Eu vou xingar, vou dizer que o cara é isso, o cara é aquilo. E até sou bem amigo de vários caras e eu falo pros caras, porque, tipo assim, eu te mando tu tomar quando tu erra um passe e tal. E os caras, meu, tá tudo certo, é assim, meu torcedor, é isso aí. Então, quando eu tô no meu íntimo, eu sou 100% torcedor, assim. Mas quando eu tô com uma câmera ligada, eu tomo muito cuidado, muito cuidado. Qual foi um momento com o Grêmio que, se tu pudesse, tu congelava para sempre? Não pelo jogo, mas pelo que tu sentiu. Foi lá em Lanús, na final da Libertadores. Eu tava trabalhando e eu tava no meio da torcida, assim, com o microfone na mão, assim. Aí quando o Luan entra a dribles dentro da área, assim, eu me lembro que eu chorava, cara. Foi uma loucura aquilo ali. A Copa do Brasil de 16 também foi muito foda, cara. 15 anos sem ganhar e também tá no meio da torcida. Então, aquilo lá me marcou muito, sabe por quê? Porque a Gaúcha tinha uma hegemonia maior do que tem hoje, assim. Então era muita gente ouvindo, assim. Era praticamente uma rede, assim. Então, puta, e eu tava com o microfone na mão, fa- transmitido o sentimento daquelas pessoas ali. Foi muito foda aquilo ali. Sim, e tu tem que, na hora, É, modular a e, tua.
pá, mas ali eu não, ali zero, ali eu não Jogou. modulei. Não, ali eu fazia o que tinha que fazer. E aí depois o feedback era esse, cara, caralho, poder estar em Lanús, né, dentro do vestiário, depois eu entrei no vestiário. Então aquela ali foi muito foda, foi incrível, assim. O que no Grêmio mais se parece contigo, no caso de, assim, que te irrita, justamente porque parece demais? Que mais, nossa, cara, que mais, puta, é que o Grêmio é um negócio muito grande, assim, então, em times, assim, cara, as características, eu acho, é porque eu fui moldado no time de 95 ali, do Filipão. Então, aquele time, acho que moldou A geração. uma geração, né? Então, a geração minha, de 40 anos, assim, se moldou ali. Tia, aquilo ali pra mim é o meu caráter, assim. Eu sou esse cara ali, como te falei antes, de não desistir, de estar sempre querendo e tal, e de saber dividir a, a parte que dá pra curtir, desfrutar, da parte séria. Aquele grupo lá do Paulo Nunes, os caras hoje conversando com os caras eram uns chinelão, assim, eles curtiu e tal, e na hora que tinha que trabalhar, tinha que trabalhar. Então, isso aí, pra mim, eu divido mais característica do grupo, sabe? Não do clube em si. Sim. Já teve alguma vez que a tua paixão pelo Grêmio te deixou vulnerável num ponto que te surpreendeu, que tu não esperava, assim? Ah, eu acho que já, né? Acho que algumas vezes já perdi a linha, assim, de ter. Ah, já fiz várias coisas, né? De tipo, sei lá, passado ponto com amigo, né? De ter exagerado, assim. Eu acho que foi a pior coisa, assim. Acho que até no trabalho lá, acho que algum dia na Atlântida ou na Gaúcha eu posso ter me ter ido passado do limite com algum colega meu por causa do futebol, assim. E certamente porque o cara não controla, velho. Porque é paixão, né? Não é razão. Então, tu não consegue entender. No fim do dia, o Grêmio te faz mais feliz ou mais tu? Não, o Grêmio me faz muito feliz. Muito, muito, muito. Até quando perde, né? Ah, até Não quando adianta. perde, ele me faz chorar, é um horror, mas depois dá 2, 3 dias eu já tô acreditando de novo. Já digo, "Ih, tá tranquilo, nós vamos conseguir." Eu sou muito positivo com o Grêmio. Eu sempre acho que nós vamos ganhar, velho. Sempre acho que nós vamos ganhar, velho. E às vezes não ganha, né? Ultimamente a maioria das vezes não ganha, mas enfim. é, mas ele me faz muito feliz, assim, é uma tranquilidade, assim. Eu sou muito grato de ser gremista. Eu sou muito feliz, assim. Muito, muito, muito mesmo. E Duda, assim, para finalizar, e aí eu vou te fazer ampliar, e não precisa ser só o Grêmio, mas o que que tu que ouve um monte de histórias aí, senta com um monte de gente, te conecta com um monte de pessoas, enfim, de times, de paixões, né? Uhum. O que que te emociona, assim? Tu já teve numa situação que nem a gente tá agora, que, pá, fechou aqui. E aí? Ah, conversando assim, O que que te emociona? cara, Cara? me emociona muito falar do meu pai. Uhum. A minha relação com meu pai é muito difícil. Uhum. Eu sempre choro quando eu falo do meu pai, É. então é difícil. E eu acho que falar do meu pai é o mais difícil. A relação pai e filho, pra mim, é a coisa mais complicada, assim. É isso. Hum. Duda, eu quero te dizer que esse negócio que a gente está fazendo hoje tem a ver com marca pessoal e a marca que a pessoa por trás do feito, como eu te falei no início, deixa na vida da gente. E talvez você tenha uma percepção do que a tua marca é, né, para as pessoas. Acho que tem muito do futebol, do Grêmio, de alegria, de muitas coisas aí, né, do bom jornalismo, do jornalismo autêntico, né? Mas quero te dizer que essa experiência de estar conversando contigo e perceber a tua marca pessoalmente, assim, poder me permitir te receber e saber como é que isso mancha a minha vida, né? Eu quero te dizer que me surpreendeu incrivelmente, porque eu sempre achei que tu fosse um cara muito legal, vendo o teu trabalho, assistindo teus podcasts, mas tu é um ser humano muito diferente, Que muito incrível, isso. copo cheio, sabe? Positivo, construtor de cumes, para frente, determinado.
É realmente, assim, um privilégio a gente poder sentar e conversar com gente como tu, e eu acho que um privilégio para quem assiste um podcast teu. Hoje, não tô falando do teu, não é que eu tô falando, assistam um assado com o Duda, não tem nada a ver. Eu tô falando hoje por estar falando com o Duda, né? Das pessoas poderem te conhecer melhor, porque a gente olha a vida de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, mais verde, mais esperança. Que Mais bom. azul e branco e preto. Mas Que tu bom, passa feliz. isso. Pra mim, acho que no final do dia é isso que vale, assim, passar isso adiante, assim, a gente vai... As coisas materiais vão embora, o que fica a experiência, o que tu viveu, e principalmente as emoções que tu sente, que é certamente o que tu mais vai lembrar, assim. Toda vez que tu olhar para trás, tu vai lembrar de algo que te deu emoção. E Então, tu deixa a vida das pessoas mais fácil. Acho que tomara, essa é uma essa era uma marca ideia. que Essa tu é pode uma das levar para ideias. casa hoje. Tá Fica bom. mais fácil. Hoje, saindo daqui, tem outra entrevista depois. Meu dia ficou mais fácil. Muito obrigado. Então, Depois que eu soube que tu conseguiu vender um patrocínio para ir para a Copa, eu tô achando tudo viável. Tá tudo bem. cara, se tu quiser, tu vai conseguir, fica Fui tranquilo. atrás da tua mulher em São Paulo. Não, Tá eu fui. certo. É isso. Então Pior não que tem fui ruim. mesmo. Não Isso. tem ruim, não tem ruim, tu vai ver, eu vou estar lá na Copa esse ano, tu vai ver, tu vai lembrar, puta, ele conseguiu ir, tu vai ver, Eu vai vou te dar tudo acompanhar, certo. eu vou estar Fica vibrando por ti. Vai dar. Duda, Obrigado, valeu. eu que Obrigada, agradeço, foi querida. muito legal, Obrigada. obrigado pela Então, oportunidade. quem foi pro front hoje foi Duda Garbi. Acompanha aí que essa conversa tá demais. Obrigada, Duda, pela presença. Eu que agradeço, um Tá? beijo pra vocês, até mais.